Fala galera, Marcelo Lobac na área, canal Fla Lobac. O objetivo do vídeo de hoje é fazermos uma análise do qual foi a campanha do Flamengo durante essa Copa América. O Flamengo que fez aí 9 jogos durante a competição sul-americana, tendo aí 5 jogadores convocados por suas seleções, 4 deles uruguaios, o Varela, o Vinha, De La Cruz e o Arrascaeta, e também o Eric Pulgar, pela seleção chilena. Por sorte, o Dorival não convocou nenhum jogador nosso, embora tivéssemos o Pedro, talvez sendo o expoente ali no comando do ataque, como artilheiro do Brasil. Enfim, foi ignorado, vamos dizer assim, pelo Dorival. E o Flamengo, durante esses 9 jogos, naturalmente oscilou bastante, e a gente tem aí um aproveitamento de cerca de 63% dos pontos. O Flamengo fez 17 pontos, dos 27 possíveis. O Flamengo alcançou aí 5 vitórias sobre Bahia, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Bahia, Grêmio, Fluminense, Cruzeiro e Atlético Mineiro, 5 jogos. Empatou 2 contra o Atlético Paranaense, jogo extremamente tumultuado devido à questão de arbitragem do seu Anderson Daron, lá no Carpete. Conseguimos um empate no último minuto. Empatamos de forma frustrante até no Maracanã, no final de semana passado, contra o Cuiabá. E 2 derrotas. Uma frente ao Juventude em Caxias do Sul e outra no jogo de ontem contra o Fortaleza, no qual o time se ouve muito mal. Enfim, dentro dessa análise, a gente pode entender que o Flamengo, além dos desfalques naturais pelas convocações, o Flamengo ao longo do caminho foi perdendo jogadores. O Flamengo perdeu um dos seus principais jogadores, o Cebolinha, que era o jogador que vinha fazendo a diferença no comando do ataque junto com o Pedro. Cebolinha era o cara da puxada de contra-ataque, do drible, do 1 contra 1, do X1, como a molecada fala, da assistência. Enfim, a gente perdeu esse jogador que era o nosso fator de desequilíbrio, o jogador que quebra a linha do adversário. O Flamengo contou com o BH, que logo em seguida também teve problema com lesão. BH que já não vinha tão bem assim tecnicamente, o jogador aí talvez sentindo já um pouco o peso da idade, a questão física. O fato é que o Bruno Henrique, embora mal tecnicamente, em alguns momentos, como no jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, foi muito importante. E, infelizmente, acabou se lesionando durante esse percurso aí desses 9 jogos. Encontramos soluções, como o Lohan em alguns jogos atuando muito bem, porém é um menino de 18 anos agora, recém-completados, que ainda oscila bastante. Tivemos também muita instabilidade no setor defensivo, ora contando com o Léo Ortiz, que entrou muito bem na volância, mas ora sem contar com o jogador nos últimos 2 jogos, por exemplo, com a volta do Eric Pulgar, que não deu a consistência que a gente imaginava, que a gente acreditava. Tivemos também lesão do Ayrton Lucas, tivemos que jogar 2 ou 3 jogos, se não muito me engano, com o Léo Pereira improvisado por ali. Não tínhamos volante quando o Léo Ortiz assumiu ali a posição, que, repito, atuou muito bem. Então, a gente precisa considerar esses inúmeros fatores que atrapalharam demais a performance do time. É natural, a gente fala isso diariamente nas nossas lives, no nosso Café com a Nação, toda manhã. A gente fala que nenhum time vai suportar uma pegada como essa sem 8, sem 9, até 10 jogadores. É óbvio que a qualidade técnica vai cair. E o time, dentro de uma limitação técnica, o time se impôs na parte física, o time se impôs na parte anímica, com muita intensidade, com muita disposição. Ganhamos alguns jogos no peito e na raça, Cruzeiro, por exemplo. Fluminense, embora a gente tenha perdido muitos gols, a gente já poderia ter resolvido o jogo antes. Empatamos um jogo contra tudo e contra todos, literalmente, contra o Atlético Paranaense, entre outros jogos, contra o Bahia, fizemos um gol no final, um gol do Davi, que nós vencemos na disposição.
Então é óbvio que a gente precisa ter esse entendimento. Ninguém aqui está passando a mão na cabeça do treinador ou de jogadores. O jogo ontem foi um jogo muito atípico, foi um jogo que nem a parte anímica a gente teve, um jogo que a gente, infelizmente, foi sucumbido à proposta do treinador do Fortaleza, onde nada deu certo, o time voltou a ficar engessado com 2 externos, o time melhorou um pouquinho quando o Gonçalves trocou de posição com o Araújo. Enfim, mas o que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo é que, com todas essas dificuldades, embora o jogo de ontem tenha deixado ali a última impressão ruim, poderíamos ter fechado esse ciclo de jogos durante a Copa América com chave de ouro, com uma vitória, nos mantendo na liderança do campeonato. Acabou ali frustrando a nós torcedores, mas o saldo ele foi positivo. Vamos, novamente, repito, vamos analisar o contexto, as dificuldades. Jogadores convocados e jogadores lesionados. A gente tendo que recorrer à base, fomos salvos por um menino de 18 anos, que foi o Everton Araújo, contra o Atlético Paranaense. Enfim, então o saldo, né, dessa balança, para mim, foi muito positivo. O Flamengo hoje ocupa o 3º lugar na competição, 2 pontos atrás do líder Botafogo, do que nesse campeonato de altos e baixos não significa quase nada. A gente ainda vai ficar um jogo por fazer, que é o jogo do final de semana contra o Internacional em Porto Alegre. Essa diferença pode chegar a 5 pontos? Pode, mas é perfeitamente subtraível. Ainda temos muito campeonato, faltam 2 ou 3 rodadas ainda para encerrar o turno. A gente ainda tem todo um retorno pela frente, confronto direto. Nossos jogadores titulares estão voltando da seleção uruguaia. Então, o momento é de questionamento. Pode até ser uma correção de rota, perfeito, que o Tite faça essa correção, que o Tite descanse esses atletas durante o final de semana e que na semana que se inicia, na segunda-feira, a gente volte ao trabalho focado no jogo contra o Criciúma, para que a gente faça os 3 pontos, para que a gente siga aí na batida para conquistar o Campeonato Brasileiro. Eu acredito muito. Erros e acertos vão acontecer durante o percurso, o campeonato é muito longo, então escolhas do treinador serão favoráveis, outras não, umas darão certo, outras não, faz parte do contexto do futebol. Mas o que a gente gostaria de passar para você que está acompanhando a gente é que a gente tenha um pouco mais de otimismo, para que a gente pense positivo. Não existe terra arrasada. Existiu sim um jogo ruim, que esse jogo ruim faça parte de uma exceção e não faça parte de uma regra. Beleza, galera? Então, convidar a galera para conhecer o canal Flalobac, quem ainda não conhece, se inscreva aí, Flalobac. Temos lives diárias, às 7h45 da manhã, o nosso Café com a Nação. Temos o debate Veste Rosa, capitaneado pela Paula Paixão, todas as terças, 21 horas. E a gente faz algumas lives esporádicas e vídeos esporádicos durante a semana. Beleza, galera? Então, vamos seguir torcendo, pensamento positivo. O Mengão vai ser campeão esse ano. Valeu? Um forte abraço. Tamo junto. Saudações rubro-negras, galera. Valeu.